Seu Petrone. A parte física ela não era boa. Nós tínhamos duas entradas. A entrada que descia para o antigo cinema, que os comerciantes não permitiam que nós passássemos por lá. Então tivemos que passar pela a saída que colocava o lixão, que era ali que pegava o lixo. Então passava. Então, como os obreiros já relataram aí, mas com tudo isso, havia entre nós harmonia, alegria. Os banheiros não eram bons, os banheiros era difícil de fazer limpeza, vazava. Tinha a parte do próprio cinema, que era a igreja. Tinha lugares que, se você não olhasse, podia, como uma senhora enganchou o pé lá para o sapato dela, porque era difícil para andar. A Santa Ceia, nós tínhamos duas entradas, uma à direita e outra à esquerda. A Santa Ceia era preparada em cima de uma escada, as bandejas em cima de uma escada, e preparava lá para poder servir. Mas uma coisa que foi bom para todos aqueles daquela época, que havia harmonia, união, era um só espírito. Eu me lembro que não é como hoje, que às vezes, hoje nós sabemos o dia da Santa Ceia, avisado pelo rádio, pela televisão, mas sabe, naquela época não, às vezes pegava de surpresa. Chegando na hora, eu falava, sabe que tem Santa Ceia? Eu falei, não estou sabendo não. Dá um jeito. Aí o preço correndo, o pão de açúcar junto, mas a Santa Ceia saía, todo mundo, ninguém queria saber o que fazer não, saía. É assim que a gente acompanhou, na verdade, todo o processo, né, de Taguatinga, desde quando chegou à igreja, né, porque antes do Cine Paranoá, do Cine Paranoá, teve Lojão do Bebê, depois Cine Lara, né, depois para até chegar no Paranoá, né. Então, assim, foi um processo que, assim, levou a gente a aprender muito, né, muito mesmo. E o Cine Paranoá foi, assim, uma experiência, vamos dizer assim, boa, né, no sentido boa e no outro sentido, esse lado do salão, né, que não era, assim, da forma que a gente queria, mas era o que Deus colocou no momento, né, para a gente estar ali. E ali, mesmo com aquela estrutura, com ratos, com barata, daquela forma, com dificuldade, almas foram alcançadas, foram salvas, né? Inclusive nós que estamos aqui hoje, né? Passou por aquilo ali, estamos aqui até hoje. E, assim, para mim, assim, é maravilhoso estar aqui hoje, entendeu? Até vendo, né, esses obreiros aqui, permanecendo, que a vontade da gente é que todos permanecessem, que todos estivessem na mesma fé. A povo, né, até inclusive até o povo, a igreja era muito cheia, muita gente. Naquela época a igreja, como estava chegando, então era novidade. Como foi novidade para mim? A Igreja Universal foi novidade para mim. E foi novidade para o povo, a gente via isso no povo. Né? Aqui acontece isso, o povo é curado, o demônio né, fica de joelho, aquela coisa toda, né? E aquilo ali, assim, vai atraindo a gente vinha para a igreja, trabalhava nas reuniões, atendia o povo, às vezes ficava o dia todo, né? Ficava ali sem comer, não se preocupava se tinha alguma coisa para comer, como ia embora. Eu mesmo com as minhas irmãs, então, assim, várias vezes a gente morava no PSU, né? Na época, então, várias vezes a gente foi de a pé, né, para lá, vinha, voltava de a pé, trabalhava, tirava o uniforme, colocava numa sacola, voltava, e assim ia, e com satisfação. Ninguém reclamava, não tinha reclamação, a gente até, né, gostava e tudo, né? Então, assim, foram experiências assim que a gente aprendeu que não sai da mente da gente, não sai, foi um alicerce. O que os pastores na época passou para a gente, ensinou para a gente, foi um alicerce, assim, vamos dizer, na rocha. Não foi na areia, não, foi na rocha, tanto é que está fazendo a gente permanecer até hoje, né? E, assim, como a gente acompanhou esse processo, né, de lá, desde a primeira, e estar aqui hoje no solo, para a gente é maravilhoso, né? Então, assim, a gente vê Deus mesmo assim trabalhando. Eu falo do Paranoá porque foi onde eu vivi, né? Isso. Mas eu acho que ele era o pior do que
foi regredindo. Isso. Era de um prédio lá, depois foi para outro, depois o Lara. O Lara, Foi exatamente. regredindo. Foi, exatamente. Paranoá foi o Porque pior. Foi Lojão do Bebê, depois Lara, né? Cine Lara. Mas você vê que Deus permitiu, né? Deus foi permitindo, assim, quase uma regressão. Embora o Cine Lara também tinha muito problema, depois ainda foi para um outro Cine velho, porão. Deus permitiu. Aparentemente estava piorando a situação, mas Deus permitiu. E o povo na época, os obreiros, as pessoas na época, não viram derrota, não viram problema, não viam a dificuldade. Estavam apegados a Deus. É isso que eu quero deixar registrado. Problemas não faltavam, dificuldades não faltavam, muito pior do que qualquer dificuldade. Nós temos na igrejas problemas, temos feito reforma, temos procurado fazer o melhor. Já mudamos mais de 100 igrejas de lugar, mas nada se compara ao que era naquela época. Nada se compara aos problemas que eram vividos naquela época. E por que o povo vinha? Por que os milagres aconteciam? E por que de lá nós chegamos aqui? Por conta dos obreiros, do povo, das pessoas que só olhavam para Deus, que desprezavam aquelas dificuldades, desprezava lá o mau cheiro, desprezava o banheiro pior que de rodoviária, não sei se rodoviária não tem banheiro assim, mas desprezava todas as dificuldades para olhar para Deus. Essas pessoas nos fizeram chegar aqui onde nós estamos. Nós só podemos chegar no solo sagrado por conta de pessoas como esses obreiros que estão aqui, por conta de pessoas que estavam olhando só para Deus, só para o Senhor Jesus. Você sabe que, como o seu Petrônio estava falando, teve um momento do povo de Israel que Deus ele deixou bem claro, falou assim, olha, eu não permiti que todos os inimigos fossem eliminados, sabe por quê? Para que a nova geração não crescesse na paz, que não viu as guerras que os pais enfrentaram, que os antepassados enfrentaram para chegar aonde chegaram, e eles ficassem acomodados e fossem, em outras palavras, ingratos. Fossem ingratos. Desprezassem o sacrifício que os antigos enfrentaram para chegar na terra prometida e se tornassem fracos e ingratos até com Deus. Então, Deus teve que deixar alguns inimigos para que eles também soubessem o que era guerra, para que eles valorizassem aquilo que vinha de Deus e a terra prometida. Então, eu queria que você que não pegou essas coisas todas, que não enfrentou essas dificuldades, valorizasse tanto os antigos, que por eles nós chegamos aqui, tudo que eles passaram, enfrentaram, e a própria obra de Deus. Então hoje tem, se for comparar com aquela época, e não só a estrutura de prédio, né, mas todo tipo de guerra, dificuldade que a gente tinha, um pouco nessa época mais ou menos, veio aquele problema lá do chute, e aí muita perseguição. Então, as lutas que a gente enfrenta hoje, mas não se comparam, não chegam nem perto do que era passado, do que foi vivido no passado. E por que nós chegamos aqui? Por que a Igreja Universal sobreviveu? O Espírito Santo, claro, mas através dessas pessoas que viram todas as dificuldades, vinham com os olhos da fé. Qualquer sacrifício era pouco, porque estava fazendo para o Senhor Jesus. Então a gente não pode ser ingrato, não pode esquecer de todo o sangue derramado, de tudo que foi sofrido para chegar até aqui e acabar se acomodando. Quer dizer, se esses obreiros, se o povo daquela época permanece firmado na fé, como que os que estão chegando agora, que não sofreram perseguições, não sofreram dificuldades como eles sofreram, não enfrentaram o que eles enfrentaram, como que vai ser mais fraco espiritualmente? Como é que vai cair diante de problemas muito pequenos ou menores do que tudo que foi enfrentado naquela época? Então nós temos que olhar para Deus. As guerras vão vir logo. Logo, antes da volta do Senhor Jesus, vão começar tempos difíceis. E se a pessoa não está sendo forte no tempo de paz, como é que vai ser no tempo de guerra?
Se a gente não tiver agora firmado com Deus no tempo de paz, e coisas pequenas acabam se tornando grandes para a gente, como é que a gente vai sobreviver no tempo de guerra? Então, pensa nisso. Eu só queria trazer à memória, como o bispo sempre fala, para os novos, como foi o início, como é que foi o começo, que nos fez chegar aqui, valorizar mais, ser mais grato a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Depois eu vou falar outra coisa. Seu Galdino. Amém. Universal, era naquela época, eu cheguei na Igreja Universal através do Cine, era ali no Lojão do Bebê, na C12. Era muito difícil, ali nós tínhamos ali, tinha 20 membros, uns banquinhos de madeira, coisa muito rude, mas o que tinha em mente, para mim, era uma inovação espiritual que eu estava precisando. E ali, com o decorrer do tempo, eu fui aprendendo o que antes não tinha aprendido, o como valorizar a obra de Deus. Eu fui chamado, assim como os demais obreiros também, pastor, hoje bispo, nós fomos chamados para ser salvo e salvar as pessoas também. Deus não nos escolheu para apresentarmos posições, essa e aquela, mas Deus nos chamou para que a palavra dele pudesse ser divulgada. E nesse ponto eu me empenhei. Meus 38 anos na igreja, graças a Deus, fui consagrado obreiro, estou aqui firme, né? Hoje eu conto apenas com meus 85 anos, mas nós estamos aí firmes, com a graça de Deus. Então, resumindo as minhas palavras, Deus, Ele honra aqueles que o honram. Deus, Ele faz na vida daqueles que o quer. Deus é Deus, não dos covardes, mas dos corajosos. E eu me sinto corajoso, todos aqui fomos corajosos, Bispo Wagner também. Não teve colocação de amigos que viessem fazer com que nós deixássemos do nosso compromisso com Deus. Assumimos o compromisso com Deus, estamos aí hoje levando a palavra para o mundo inteiro. Isso é gratificante, porque eu tenho certeza, quando a vida aqui acabar, Deus me dará um lar no céu. E a todos vocês também, que têm esse propósito. Amém?